Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado brasileiro segue desconfiado ainda, né? Então nós temos essa dupla aprovação aí do Galípolo, né? E estão falando em cortes de gastos, né? Para ajustar o déficit do ano que vem, 2025. Acho que esse ano aqui meio que já desistiram, né? E então é sempre um negócio, o mercado fica desconfiado porque é sempre midiático, né? Então fala assim, não, vamos cortar aí de 20 a 50 bilhões e 30 a 50 bilhões. Quando fala isso é porque vai vir 20, 30, né? Não vai chegar nos 50 nunca. E a outra coisa é, não, vamos começar pelo corte de super salários, de funcionários públicos, tal. Quem acredita nisso fica à vontade, né? Então já é óbvio que isso é muito difícil de acontecer. Então, o mercado fica aí nessa dúvida se realmente vai ser feito alguma coisa para reduzir essa pressão nos juros para cima e no dólar para cima, né? E aí, para poder se posicionar e realmente marcar esse fundo aí do Ibov, que ontem, pelo gráfico diário, até começou a acionar aquela comprinha lá que nós falamos, né? Ainda é uma compra bem arriscada, porque o mercado ainda pode cair no Brasil, né? No mercado internacional continua tudo para cima, então tivemos um dia de correção anteontem, mas ontem ele já começou a reagir, hoje na madrugada SP 500 já está indo testar topo lá de novo, DAX alemão também, então tá tudo ok no mercado internacional, tá? Temporada de balanços, hoje balanço da Netflix, bem importante, né? Mas ontem tivemos o balanço da TSM, que é muito importante na Nasdaq e está com um gapão de alta aí no pré-market, que o balanço foi muito bom. Então, o mercado segue animado. Todos os balanços estão vindo muito bem, muito positivos, né? Assim como foi nos outros trimestres. Então, ainda não tem nenhuma indicação de recessão e o mercado continua na mesma direção, tá bom? Seria bom se o Brasil conseguisse acompanhar. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, indo aqui para o mapa de calor, vocês veem que está mais verde, né? Até o Brasil foi mais esverdeado aqui. E então tá tudo ok para continuar subindo o mercado internacional. E o SP 500, nós vemos aqui a Nvidia já se recuperando, essa galerinha aqui ontem ainda ficou um pouco vermelha, mas o resto do mercado americano todo foi para cima, né? Então os balanços começam a vir e os mercados gostam do que estão vendo, principalmente no setor financeiro. Olha aqui, o setor financeiro todo verdinho, então segue forte, né? Obviamente tem uma pequena rotação, onde a Nasdaq já não tem a mesma força, mas Dow Jones muito forte, SP 500 ainda está forte, e até o Russell 2000 de ontem deu uma bela reagida. Indo para os gráficos, nós temos o VIX aqui, calminho, né? Vindo aqui para baixo, então não tem por que se preocupar. Os juros também ontem fez mais um dia de baixa, hoje está fazendo uma reação, mas de qualquer jeito isso daqui é um topo mais baixo numa tendência de baixa. E os juros na Europa a mesma coisa, hoje está fazendo uma reaçãozinha, mas quando eu abro os meus browsers aqui de notícias, sou bombardeado por notícia que o BCE vai baixar juros, né? Então essa é a direção da coisa, né? Nós temos aqui para comprovar também o TLT, olha só, o TLT, né, que são os títulos do Tesouro, quando os juros baixa, ele sobe e vice-versa, né? Então nós vemos aqui que tem esse canal aqui, que ele deu uma violada, né? Dá até para ajustar um pouco essa linha, depois eu faço isso, mas olha, ele marcou um fundo aqui, né? Porque ele continua aqui nesse zigue-zague altista, né? E aí depois ele fez uma alta forte e agora fez uma correção. Então aqui é um momento bom de comprar, né? Porque a tendência é os juros caírem e então os títulos do Tesouro se valorizarem e virem aqui testar topo, né? Então tem essa comprinha aqui que está funcionando. Indo para o SP 500, então como eu disse, ontem já teve uma reação, hoje o SP 500 já testando o topo histórico, né? Então falar tem mais uma compra aqui, se a gente coloca nos 60 minutos, dá para ver que ele já começou a dar essa compra ontem, né? Eu até tinha deixado aqui
o meu Fibonacci para ver até onde vinha essa correção. Ele veio aqui até a última retração de Fibonacci, fazia sentido aqui com esses topos anteriores, né? Aí veio aqui e a compra no rompimento, foi no rompimento desse pivô. E depois, hoje, ele já fez mais esse pivô aqui e agora já está no topo histórico. Então, quando você olha aqui esses 60 minutos, não tem dúvida que ele está para cima, né? Então, só tem que operar comprado e tanto no day trade quanto no swing trade, mercado comprador. A Nasdaq não está com a mesma força que o Dow Jones e o S&P, mas também para cima, né? Então, hoje já está reagindo aqui, como eu disse, o resultado da TSM, não só ela, né, mas tem outras aí também que estão indo bem, então tá tudo ok aqui para cima. E o Dow Jones, olha lá, topo histórico já novamente, né, 43 mil pontos, o Dow Jones está muito forte. O Russell 2000, olha, finalmente rompeu esse topo aqui e fechou aqui na máxima do candle, muito bom, isso daqui acionou até uma entrada, até vou colocar aqui no gráfico semanal, né, aonde veja como é importante esse rompimento aqui. Agora o alvo desse negócio é esse topo histórico aqui dos 244. Vamos ver se é histórico. É histórico, sim. Veja lá que se ele conseguir chegar nesse topo aqui e depois romper, é um belo de um pivô, né? Então, no momento, a gente tem que se concentrar aqui neste pivô, que ele demorou para conseguir vencer, mas agora está vencendo aqui, né? Então, informação importante e isso está ligado com os balanços. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, hoje renovando o topo histórico, não tenho o que falar, zigue-zague de alta, só compra. Reino Unido está aqui consolidado ainda, mas querendo ir testar o topo. Eu acho que esse Reino Unido, olha, quando ele conseguir vencer esses 8.400 aqui, ele deve dar uma paulada para cima, assim como ele fez quando ele rompeu aqui, tá? Tem espaço para andar aqui e o resto da Europa está indo. Eu acho que a única coisa que está esperando é corte de juros, que o Reino Unido ainda não cortou juros, mas vai cortar, já estão falando em corte, né? A França, olha, neste momento confirmando aqui o falso rompimento deste fundo e já voltando aqui, então se romper aqui tem compra nessa França, porque eu acho que ela realmente confirma aqui fundo mais alto e deve continuar subindo, né? Como eu disse, Europa inteira para cima. O Japão corrigindo aqui, mas ainda na mesma região de preço, nada para se preocupar. A China continua na sua correção, provavelmente vai vir aqui nesses 19,60, 19,50, talvez caia até mais, né? Então, assim, o mercado não comprou aquele pacote da China, tá claro aqui pelo gráfico, né? Aí os mercados emergentes também ficam na mesma situação, zigue-zague de alta, mas está sofrendo um pouco, né? O nosso EWZ, olha, ainda continua naquela dúvida, né, que eu falei. Então, isso daqui pode ser um fundo, né? Mas do jeito que esse gráfico está aqui, ele pode muito bem cair mais, né? Então, o EWZ ainda continua duvidoso, né? O petróleo continua para baixo aqui, então fez topo mais baixo, está dando uma segurada aqui, mas tudo indica que ele vai vir testar fundo. Minério de ferro também, olha só, virou para baixo aqui. Então hoje uma bela de uma barra de baixa, né? Ele demorou aqui para fazer esse pivô de baixa, mas agora veio o minério de ferro também, tendência a vir para cá, está diretamente ligado à produção da China, né? O cobre também caindo, assim como o minério, e aí nós temos o ouro fazendo aqui um pivô de alta, né? Então deu essa compra aqui já do ouro, quem está na dúvida, ainda dá para entrar, o stop aqui embaixo, né? E dos 2.600, mas o alvo desse ouro aqui é lá nos 3.000, já falei, né? A prata ainda não conseguiu romper. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY que continua se valorizando. Olha, isso daqui tá estranho, né? Porque nós temos os juros para baixo e o dólar continua se valorizando. Então, esse daqui é o único indicador aí de que tem algum tipo de crise, algum tipo de desconfiança do mercado mundial em relação à recessão, né? O dólar se valorizando. Isso não deveria estar acontecendo. Então é uma coisa para a gente ficar de olho. O Bitcoin, depois que fez o rompimento aqui, agora está dando uma pensadinha. Essa é uma região bem difícil de ele vencer, né? Mas ele está tentando ir para cima. O Ethereum ainda não conseguiu fazer o rompimento, né? Deixa eu mostrar só a NVIDIA que eu tenho mostrado aqui, né? Veja como ela ontem já
fez aqui um gap de alta e deixou aqui um inside candle, né, dentro dessa barra vermelha que ele tinha feito, que eu falei que para mim era só um pullback aqui nesse topo rompido, né, e hoje já está aqui com o gap de abertura apontando para rompimento de topo histórico, né, então Nvidia continua forte, assim como o resto do mercado. E não duvide, olha, não duvide que a Apple, não sei como é que vai vir o balanço dela, obviamente, né? Mas não duvide que a Apple faça como a Meta fez, né? Rompa o topo histórico aí com o balanço dela ou o balanço até de alguma outra, né? Essa Apple para mim aqui tá com uma compressão de volatilidade aqui, olha, isso daqui é um triângulo ascendente, isso aqui tá, a qualquer momento pode explodir, tá bom? Então fica de olho também nesse ativo. Vamos ver o Brasil agora. Então, como eu disse na abertura, na capa do vídeo, né, olha lá, os DIs continuam pressionados para cima, né, nenhum sinal de que vai reverter essa tendência. E aí, obviamente, nós temos aqui o índice que eu já falei, né, isso aqui pode ser um fundo e o rompimento desse candle aqui indicava o início desse trade. Mas ontem ele fez um candle aqui meio lento, né? E até dá medo de ser alguma coisa parecida com essa e ele cair. Então, como eu disse, isso aqui pode ser um fundo, mas ainda tem muita briga porque o mercado está muito desconfiado dessa história aí do Galípolo, de juros e tudo mais, né? Então, ainda não tem convicção aqui nesse fundo. Quando a gente olha aqui os 60 minutos do índice, veja que essa alta aqui ainda está com pouca convicção, né? Mas para mim aqui tem um determinante importante, né? Ele fez o rompimento aqui desse pivô e está fazendo um pullback. Se ele conseguisse segurar aqui acima, de preferência, né? Acima aqui dos 133.500, mas no mínimo acima dos 133, isso daqui ainda está válido, tá? Esse zigue-zague de alta. Se ele perder aqui os 133, aí é para testar fundo, talvez até perder, tá bom? Então, o índice está num momento aqui difícil de fazer day trade, porque ele ainda não decidiu se ele quer virar para cima ou para baixo, tá bom? Esse é o fato e a gente tem que aceitar e ter paciência. Se você quiser escolher um lado, você escolhe o lado, determina o seu risco que você vai correr, vê se o risco-retorno está interessante e vai nessa ponta e começa a operar nessa ponta. Mas sabendo que todo trade pode ir para o stop, isso faz parte do negócio. O dólar ontem foi lá testar, ontem foi interessante que nós falamos que ele poderia ir até os 5.725 se tivesse um dia muito empolgado, né? Mas eu continuo achando que esse alvo dos 5.725 ainda vai acontecer, talvez até 5.750. Mas o alvo do trade de compra que nós fizemos lá na sala era 5.705, um day trade, né? E ele foi nos 5.710. Então, para quem não acreditou, está aí. E essa compra aqui foi esse rompimento aqui, né? E foi um belo de um trade que foi lá no alvo que a gente tinha definido. Depois ele voltou aqui, mas olha, a mesma coisa que eu falei do índice, tá vendo? Ele está se segurando aqui, então se romper hoje aqui, para mim tem compra para ele continuar este movimento que ele iniciou ontem, tá bom? Então só tem compra no dólar. Indo para as small caps, olha, bem difícil aqui de decidir o que vai fazer, essas sombras para cima, né? Ou seja, tenta entrar força compradora, mas os vendedores batem, então não dá para fazer muita coisa aqui nas small caps. O Itaú também precisa esperar ver se ele vai romper aqui os 35,50 para começar a comprar. O Bradesco também precisa esperar romper aqui os 15,50 para começar a comprar. E aí, turma, é o que eu falei, estamos num momento de indefinição. Então, assim, na dúvida, não faz nada, sempre em cima da mão e proteja seu capital. O Banco do Brasil, olha só, querendo começar a reagir aqui, né? Mas qual que é o problema dessa reação? Isso aqui é uma bela de uma perna de baixa e isso daqui pode ser uma bandeira de baixa que pode ser acionado para vir até aqui. Então, assim, eu não vou me arriscar a comprar Banco do Brasil aqui, pelo menos por enquanto. A SAMI também é a mesma coisa, né? Ela precisa se livrar aqui dos 29 para a gente voltar a falar em compra, porque do jeito que está aqui é a mesma coisa que eu falei do Banco do Brasil. Você tem uma perna aqui e aí você tem uma consolidação, isso aqui pode perder fundo para vir testar aqui os 26, né? Então, perigoso. A Vale, não tenho o que falar, né? Só uma bagunça aqui, não tem o que fazer. E a Petrobras também não se decidiu, né? Então, como eu disse, tendência macro é de alta,
se ela conseguir se livrar aqui, ela vem testar topo, pode até romper, mas do jeito que está, o petróleo pesado, né? Se ela perder fundo aqui, pode fazer um day trade. Eu não faria swing trade de venda na Petro de jeito nenhum, tá? Mas um day trade de venda aqui, se perder esse fundo, eu não tenho medo de fazer não, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.